Irmãos, nessa noite, quero falar um pouquinho com os irmãos sobre o tema Vivendo pela Fé. Vivendo pela Fé. Como é importante sempre nós estarmos retomando esse tema, conversando um pouco sobre fé. O que nós entendemos, o que nós compreendemos sobre este assunto, e é sobre isso que nós vamos falar um pouco nessa noite. Vivendo pela fé, precisamos viver pela fé. E o texto base para a nossa reflexão, meus irmãos, é o texto de Hebreus. Hebreus capítulo 11, apenas o verso 1. Vamos estar fazendo a exposição, estar meditando, estar vendo os detalhes desse texto. Hebreus capítulo 11, verso 1. Convido você também, logo depois da leitura, continuar com a sua Bíblia aberta, com o seu aplicativo, para assim nós estarmos acompanhando a leitura, a exposição do texto. A palavra do Senhor nos diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Vamos ler mais uma vez. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Oremos. Santo Espírito de Deus, que o Senhor nos ilumine nesse momento, Pai. Que o Senhor abra os nossos corações, abra a nossa mente, para recebermos tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Nesta noite, meus irmãos, vamos falar um pouco sobre fé. E o que é fé? O que é fé? O que nós entendemos sobre fé? O que nós entendemos? Quando refletimos sobre fé, o que significa fé para nós? O que significa fé para você? O que significa dizermos que andamos pela fé? Usamos essa expressão, andamos pela fé. O que significa dizermos isso? O que significa dizer que somos salvos pela fé? Para muitas pessoas, meus irmãos, fé é apenas acreditar em algo, acreditar em alguma coisa. Mas para nós cristãos, nós que somos filhos do Rei Altíssimo, vivermos pela fé vai muito além do que apenas acreditarmos em algo, do que apenas ter uma certa simpatia por alguma coisa. É sobre isso, meus irmãos, que vamos meditar um pouco nessa noite. Vivendo pela fé. Em primeiro lugar, quero começar dizendo que a fé é a certeza. Olha só o que o texto que nós acabamos de ler nos diz. Ora, a fé é o quê? A certeza. Certeza. Mas poderíamos perguntar aqui nesta noite, é a certeza do quê? Do que se trata essa certeza? É a certeza de que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Verbo que se fez carne. Jesus é aquele que um dia deixou a sua glória e habitou entre nós, para estar entre nós. É a certeza de que Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. É a certeza de que Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados. É a certeza, meus irmãos, de que Cristo ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, e vivo está à destra de Deus Pai. É a certeza, meus irmãos, de que um dia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo irá voltar para buscar a sua igreja. É dessa certeza que nós estamos falando. Por mais que as pessoas nos digam, aonde está Jesus? Você já deve ter ouvido isso. Aonde está Jesus? Ele disse que iria voltar, mas até agora não voltou. Já se passaram mais de 2000 anos. Aonde está Jesus? Por mais que as pessoas nos digam isso, eu e você precisamos ter a certeza em nossos corações, a certeza de que Ele irá voltar. E essa certeza, meus irmãos, que está em nossos corações, é algo que muitas pessoas não conseguem entender.
É por isso, meus irmãos, que a palavra do Senhor nos diz que o Evangelho é loucura para este mundo. É loucura. Pois essa certeza que nós temos em nossos corações não é produzida por nós. Não é você que produz essa certeza em seu coração. Porque nós, enquanto seres humanos, não temos essa capacidade, meus irmãos. Não temos essa capacidade de produzir essa certeza em nossos corações. Porque somente o Espírito Santo de Deus pode nos colocar essa certeza. Somente Ele pode colocar essa certeza em seu coração. Somente o Espírito Santo de Deus pode tirar a venda dos nossos olhos e mostrar a sua maravilhosa graça. Somente Ele tem poder para fazer isso em nossas vidas. É por isso, meus irmãos, que a palavra do Senhor nos diz que nós estávamos mortos em nossos delitos. Nós estávamos mortos. Eu e você estávamos mortos. É isso que a palavra do Senhor nos ensina em Efésios, capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida. Ele nos deu vida. Quero fazer uma pequena pausa aqui. Ele nos deu vida. Somente Jesus pode dar vida. Alguém que está morto. Somente Ele é a salvação. Somente Ele pode trazer alguém que está morto para a vida. O texto ainda continua dizendo, Ele nos deu vida quando estávamos o quê? Mortos pelos vossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, meus irmãos. Ele nos deu vida. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos dar vida. Somente Ele pode colocar essa certeza em nossos corações. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos mostrar aquilo que nós não estamos vendo. Aquilo que nós não estamos enxergando. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos mostrar. É por isso, meus irmãos, que a fé, quando nós falamos sobre fé, estamos falando sobre a certeza da fé. É por isso que a fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8. Olha só o que nos diz esse texto maravilhoso, meus irmãos. Efésios capítulo 2, verso 8. Pois vocês são salvos o quê? Pela graça. Por meio do quê? Da fé. Por meio da fé. E isto o quê? Não vem de vocês. Isso não vem de mim. Isso não vem de você. Mas é o quê? É um dom de Deus. É o Espírito Santo de Deus que produz isso em nossos corações, que nos dá essa certeza. Eu e você não temos capacidade para isso. É um presente, por isso que o dom, meus irmãos, é um presente. É uma dádiva de Deus para conosco. Somente o Espírito Santo de Deus pode colocar essa certeza em nossos corações. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos dar essa certeza. Certeza de que somos filhos do Deus Altíssimo. Certeza de que fomos regenerados pelo sangue do Cordeiro. Certeza de que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. É por isso, meus irmãos, que a fé, preste muita atenção no que eu vou dizer agora. A fé não é achismo. Fé não é achismo. Nós não vivemos nesse mundo, não vivemos nessa terra pelo que nós achamos. A fé também, meus irmãos, não é movida por sentimentalismos. Eu não preciso sentir, eu não preciso ficar arrepiado. A fé não é movida por isso. Tem muitas pessoas correndo atrás disso, mas a fé não se trata disso. Eu não preciso ficar arrepiado, eu não preciso ver algo sobrenatural acontecendo diante dos meus olhos. Eu não preciso. A fé não é ter pensamentos positivos. Fé não é ter pensamentos positivos. Eu não preciso ver, eu não preciso tocar para ter fé.
Eu não preciso tocar esse púlpito declírico para ter fé. Eu não preciso de provas para ter fé. Eu não preciso de provas históricas e muito menos provas científicas para ter fé. Há muitas pessoas correndo atrás disso, mas um filho de Deus não precisa disso. Porque pela palavra do Senhor, meus irmãos, eu e você nessa noite podemos entender que a fé é um dom de Deus. É um dom de Deus. João capítulo 20, verso 29 nos diz: então Jesus lhes disse, porque me viu, você creu. Porque me viu. Felizes são os que não viram e creram. Nós nunca vimos Jesus. Alguém aqui algum dia já viu Jesus? Eu nunca vi. Mas pela fé, eu creio que Ele veio a este mundo. Morreu numa cruz pelos nossos pecados. Por isso que a palavra do Senhor, por isso que Jesus está dizendo, felizes os que não viram e creram. Não precisamos ver, não precisamos de provas, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele é quem nos dá essa certeza, Ele é quem coloca essa certeza em nossos corações. Amém, irmãos? Amém? Em segundo lugar, meus irmãos, vamos falar um pouco sobre aprendendo a esperar. E como isso é difícil em nossas vidas, né? Aprendendo a esperar. A fé nos ensina isso também. Aprendendo a esperar. Como é difícil vivermos isso. Refletindo sobre, o texto nos diz, né? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Olha só o que o texto nos diz. De coisas que se esperam. Refletindo sobre isso, meus irmãos, o quanto é difícil nós esperarmos. Nós não temos paciência. É por isso que esperar para nós se torna algo tão difícil, porque nós queremos que as coisas se resolvam hoje, para o agora, nesse exato momento. Nós queremos que as coisas se resolvam hoje, no nosso tempo, e por causa disso é que muitas vezes nós nos encontramos ansiosos, impacientes. Talvez nessa noite você se encontre impaciente com alguma circunstância que esteja acontecendo em sua vida. Talvez a impaciência esteja tomando o seu coração, esteja querendo te dominar, te aprisionar. Precisamos aprender a esperar o momento certo das coisas. Quando nós andamos pela fé, nós cremos, meus irmãos, que Deus é quem conduz as nossas vidas. E tudo tem o seu momento certo. Tem o tempo certo. Coloque tudo perante o Senhor e descanse o seu coração. E creia que chegará o momento certo, o tempo certo, a hora certa das coisas acontecerem em sua vida. Não é pela sua ação, não é na sua hora, não é no seu tempo, mas é no tempo de Deus. Coloque e apresente ao Senhor. E Ele irá agir no tempo do nosso Deus soberano. Talvez, meu irmão e minha irmã, você já tenha tido em sua vida a experiência de fazer alguma coisa no tempo errado. Eu particularmente já tive essa experiência particular em minha vida, de tomar uma decisão no tempo errado, de falar algo no tempo errado, atropelar as coisas, agir no impulso, agir sem pensar, agir sem refletir.
E parece que nós, diante de algumas circunstâncias em nossas vidas, nós não conseguimos esperar. Nós ficamos inquietos demais, queremos agir, queremos fazer, queremos falar, tem que ser agora, porque se não for agora não vai ter outro momento. Pensamos assim. Se não for agora, não terá outra oportunidade. E nós, às vezes, meus irmãos, vamos levando a nossa vida dessa maneira, impaciente com as coisas. E o que nós aprendemos com isso, meus irmãos, é que quando nós esperamos, quando nós acalmamos o nosso coração diante das circunstâncias da vida, quando alguma coisa nos acontece, imprevistos, circunstâncias que nos deixam inquietos, se a nossa atitude for acalmar o nosso coração, nós vamos tomar decisões mais corretas. Agora, se a nossa atitude diante das circunstâncias não for essa, eu e você podemos tomar decisões erradas. E depois, meus irmãos, nós ficamos perguntando para Deus, por que, Senhor? Por que, Senhor, isso está acontecendo comigo, está acontecendo isso, aquilo, né? Mas eu e você que nos precipitamos, eu e você que agimos de maneira errada, não colocamos perante o Senhor, não descansamos perante Ele, não apresentamos nem a Deus aquilo que nós estamos vivenciando no momento em nossas vidas, e depois ficamos perguntando, por quê? Por que, Senhor? E às vezes nós queremos colocar a culpa em alguém. Com a intenção de tirarmos a culpa de nós. Quando eu e você não esperamos no Senhor, meu irmão e minha irmã, quando eu e você não esperamos a vontade de Deus sobre as nossas vidas, isso poderá trazer muitos malefícios para as nossas vidas. Pelas nossas ações erradas, pelas nossas atitudes. É por isso que eu e você precisamos, em primeiro lugar, colocarmos tudo perante o Senhor. Colocarmos tudo aquilo que está em nosso coração perante o nosso Deus Todo-Poderoso. Buscarmos a Deus em oração. Colocarmos perante Ele todos os nossos anseios, todos os nossos medos, todas as nossas preocupações, aquilo que tem tirado a nossa paz. Precisamos colocar perante o Senhor todas as nossas vontades, os nossos sonhos, aquilo que nós planejamos, aquilo que nós queremos conquistar. Coloque perante o Senhor. Mas colocarmos tudo perante o Senhor para que Ele faça a vontade dEle sobre as nossas vidas. Coloque perante o Senhor e descanse. Não a minha vontade, Senhor, não a minha vontade, mas acima de tudo a Tua vontade. Eu quero viver pela fé, Senhor. Sobre esperar ainda, meus irmãos, nós aprendemos que esperar no Senhor é também confiar nas promessas de Jesus. Confiar nas promessas de Jesus. Você, nesta noite, confia nas promessas de Jesus? Como eu disse no começo da pregação, Jesus prometeu que vai voltar. Eu creio. Eu continuo crendo que Ele irá voltar. Essa é uma das promessas de Jesus. Ele irá voltar. Promessas de Jesus para com o seu povo, pois aquilo que Deus prometeu, meus irmãos, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Não duvide disso, não coloque dúvidas em seu coração. O nosso Deus é fiel, o nosso Deus é verdadeiro, e tudo que o nosso Deus prometeu, Ele irá cumprir. Como eu disse anteriormente, meus irmãos, algumas pessoas dizem, onde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Já se passaram mais de 2000 anos. Até agora nada. Mesmo com esses questionamentos que as pessoas nos fazem, pela fé, eu continuo crendo.
Ele prometeu e Ele voltará para buscar a sua igreja. E pela fé, meus irmãos, eu creio que esse dia está cada vez mais próximo. Muitas profecias já se cumpriram e outras ainda estão para se cumprir, mas o dia está próximo. Sejamos bons observadores. A volta de Jesus está próxima. Viver pela fé, meus irmãos, é confiarmos nas promessas de Jesus. Quantas promessas de Jesus nós temos para as nossas vidas? Espere no Senhor. Ele sabe o que faz, Ele está no controle de todas as coisas, principalmente no controle de nossas vidas. Espere no Senhor, descanse o seu coração sobre o Criador de todas as coisas, aquele que tem todo o poder. Em terceiro lugar, meus irmãos, para finalizarmos, quero falar um pouco sobre tenha convicção. Tenha convicção. Olha o que o texto nos diz. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A convicção de fatos que não se veem. É sobre isso que vamos falar um pouquinho também, antes de finalizarmos. Crer, meus irmãos, é ter convicção. É eu e você termos convicção. E ter convicção é ter certeza, é ter segurança, é não duvidar, é crer no invisível, é crer em coisas que os nossos olhos nunca contemplaram. É crer no impossível, pois aquilo que é impossível para os homens, para Deus nada é impossível. Talvez alguém já tenha lhe dito alguma coisa que é impossível. Desista disso, não faça mais isso. Nunca irá acontecer. Talvez pessoas já tenham lhe dito isso. Mas nós que andamos pela fé em Cristo Jesus, meus irmãos, nós temos a convicção em nossos corações de que para Deus nada é impossível. Aquilo que é impossível para os homens, para Deus nada é impossível. O nosso Deus realiza maravilhas, o nosso Deus realiza o impossível em nossas vidas. Vivemos pela fé, meus irmãos, vivemos pela fé. Vivermos pela fé é termos a convicção de que Jesus está conosco em todos os momentos de nossas vidas. Vivermos pela fé, meus irmãos, não é andar pelo que nós vemos. Não é andar pelo que nós vemos. Não é andar pelo que nós sentimos, tocamos. Mas é andarmos na convicção de que Jesus sempre estará ao nosso lado. Segurando em nossas mãos, protegendo, nos guardando, renovando as nossas forças, renovando a nossa alegria, renovando a nossa esperança. É por isso que eu e você, diante das circunstâncias da vida, podemos ter convicção da presença poderosa do nosso Deus. Eu e você nessa noite podemos ter a convicção da presença poderosa do nosso Deus sobre nós. Talvez, meu irmão e minha irmã, você esteja enfrentando uma enfermidade neste momento. Não sei qual que é a sua luta. Não sei qual que tem sido a dificuldade nesse exato momento em sua vida. Talvez você precise passar por uma cirurgia. Talvez você precise fazer um tratamento. Talvez você precise realizar vários exames médicos. E nós sabemos que passar por todas essas coisas, meus irmãos, não se trata de algo fácil. É algo doloroso, é algo que mexe com a gente. É algo que nos deixa com medo, preocupados. Tira a nossa paz. Mas eu quero lhe dizer nesta noite que aquele que habita em nós, é muito maior do que qualquer coisa que nós venhamos a enfrentar.
o Espírito Santo de Deus que habita em você é muito maior do que qualquer coisa. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, meus irmãos, renova as nossas forças. Ele é o Deus do impossível. Ele nos consola. Ele nos dá a convicção de que nós não estamos sozinhos. É por isso, meus irmãos, que quando nós chegamos em um leito de hospital para falar com enfermos, quando nós vamos visitar alguém que está enfermo, nós pastores, nós presbíteros, irmãos da igreja que fazem visitas, nós muitas vezes é que saímos consolados. Às vezes nós ficamos até preocupados, nossa, o que eu vou falar para aquele irmão, para aquela irmã que está passando por essa luta? Mas quando nós chegamos lá, é nós que saímos transformados, edificados pela fé da pessoa. Isso é algo que este mundo, as pessoas não conseguem explicar. Porque quem produz isso em nossos corações é o Espírito Santo de Deus. Ele é quem nos dá essa convicção. Você não estará sozinho, meu irmão, minha irmã, diante dos tratamentos. Você não estará sozinho na sala de cirurgia, você não estará sozinho quando receber os diagnósticos médicos. Você não estará sozinho, Deus Todo-Poderoso estará com você. Não duvide disso. Andarmos pela fé é não duvidarmos da presença maravilhosa de Deus em nossas vidas. Por mais doloroso que seja, meus irmãos, por mais difícil. Hoje na nossa live, na escola dominical, nós falamos um pouco sobre isso, sobre o sofrer do cristão. Por mais difícil que seja, o nosso Deus sempre estará conosco. Talvez você esteja se perguntando o porquê disso, o porquê daquilo. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo em sua vida, o que Deus está fazendo em sua vida. E na verdade, meus irmãos, nós não precisamos entender. Deus não precisa nos explicar nada. Nós precisamos apenas crer, confiar que Ele está conosco. Que possamos assim, meus irmãos, vivermos pela fé. Que possamos confiar plenamente no nosso Deus. Aquele que pode todas as coisas. Aquele que realiza o impossível em nossas vidas. Que eu e você possamos sempre esperar no Senhor e descansarmos o nosso coração perante Ele, na certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. O Senhor está no comando de nossas vidas. Que diante do medo, que diante das incertezas, que diante das enfermidades, possamos ter a convicção de que Jesus estará conosco. E se porventura você, nesta noite, estiver com dúvida em seu coração sobre o cuidado de Deus sobre a sua vida, a minha oração nessa noite é para que o Espírito Santo de Deus coloque essa certeza em seu coração. Que você saia daqui desta noite com essa certeza em seu coração. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. O Espírito Santo de Deus está comigo. E Ele me dará forças para enfrentar as circunstâncias da vida. Você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinho, minha irmã. Nós não estamos sozinhos. Que possamos assim vivermos pela fé. Viva pela fé. Viva pela fé.